Então vamos lá, companheira guerra. Final Fantasy VIII. Explicando a história completa, parte 2/2. O Game is Ruthless. Deixa meu like aqui, já sou inscrito, né? Qualidade full. E vambora, velho. Vambora aí. Vai sair também, ô Laí? Boa noite, Laí. Vambora. Play. Salve, salve galera, Games Salve. de volta e hoje trazendo pra vocês a segunda parte do nosso projeto da história completa de Final Fantasy VIII. Nesse vídeo aqui nós vamos resumir todos os eventos que ocorreram durante o jogo Final Fantasy VIII, tá? E também, muito importante lembrar pra vocês que pro entendimento completo dessa parte aqui, vocês precisam ter assistido a primeira parte que vai estar aparecendo no card agora. Beleza? Muitas coisas que foram ditas lá serão retomadas aqui como se eu já tivesse explicado. Beleza? Então agora não esqueça de deixar o seu like, se acomodar aí, de me seguir em todas as redes sociais também. E galera, esse vídeo deu muito trabalho mesmo. Então se vocês puderem me ajudar com os links que estão aparecendo aí na tela ou estão na descrição, eu ficaria muito agradecido mesmo. Beleza? Fora isso, se acomoda aí e vem curtir comigo a história completa de Final Fantasy VIII. Final Fantasy. Capítulo 9, Final Fantasy. A história do jogo começa com Squall e Cypher fazendo um treinamento, que na verdade parece mais como uma batalha até a morte, até que uma hora depois de uma leve trapaça de Cypher, a luta deles terminou empatada, com os dois se ferindo gravemente e ganhando cicatrizes em seus rostos. Na manhã seguinte, Squall então acordou na enfermaria da Garden de Balamb, vindo até mesmo a receber uma visitinha de Ellone, que tinha ido lá para Garden em busca de proteção depois que Edea foi possuída por Ultimecia. Mas, como tinha perdido todas as suas memórias de infância, Squall não a reconheceu. Logo em seguida, a instrutora de Squall, Quistis, apareceu para buscar ele e o levou até a sua sala de aula, onde informou a todos os seus estudantes que o exame final para a ingressão na CID aconteceria naquela tarde. Como Squall ainda não tinha feito todos os pré-requisitos para participar desse exame, Quistis o acompanhou em uma tarefa de recuperar a Guardian Force Ifrit na Caverna de Fogo que ficava nas redondezas da Garden. Depois que Ifrit foi vencido e recrutado para lutar ao lado deles, com os pré-requisitos finalmente concluídos, na parte da tarde, Squall participou do exame final da CID, que foi realizado durante o Cerco de Dole, isso é, durante o ataque que as tropas de Galbadia estavam realizando lá em Dole, com o objetivo de reativar a última antena de transmissão funcional depois do fenômeno da interferência das ondas de rádio. Enquanto seguiam para a área do exame, o time de Squall, que era formado por ele, Zell e Cypher como capitão, foram informados por Shu, uma outra membro da CID, que o objetivo deles seria garantir a segurança da praça central de Dole. Depois de completarem esse objetivo aí, vencendo vários soldados galbadianos pelo caminho, um bom tempo se passou e Cypher ficou completamente entediado de ficar ali parado naquela posição. Assim, ele decidiu abandonar o seu posto, mesmo desobedecendo ordens superiores. Ele então seguiu na direção da torre de comunicação, já que era para lá que vários soldados inimigos tinham ido, e Squall e Zell, sem muitas opções, decidiram ir atrás dele. No meio do caminho, Selphie, que também estava participando daquele exame como membro de um outro time, apareceu diante de Squall e Zell, dizendo que tinha novas ordens para passar a Cypher. Assim, indo atrás dele, os três então subiram até o topo da torre de rádio, onde viram dois soldados de Galbadia bem atrapalhados, chamados Biggs e Wedge, conseguirem reativá-la. Tá em loop na reação.
Maneiro, né, velho? Depois que a torre voltou a funcionar, Squall, Zell e Selphie entraram em combate contra os dois soldados, até que uma hora um gigantesco monstro que vivia rodeando aquela torre entrou no meio da briga, jogando Biggs e o Edge para longe. No fim das contas, Squall e companhia conseguiram derrotar a criatura e em seguida Selphie passou as novas ordens para Cypher, dizendo que todos os times que estavam participando do exame deviam bater em retirada, reunindo-se na praia de Dole no máximo até às 19 horas, o que dava a eles 30 minutos para chegarem até lá. Todos então partiram às pressas e logo que eles saíram, Biggs usou suas últimas forças para ativar uma máquina de guerra em forma de aranha que perseguiu incansavelmente Squall, Zell e Selphie por todo o caminho de volta. Mesmo com essa máquina sendo extremamente insistente, já que ela nunca desistia de perseguir seus alvos, no fim das contas, os três conseguiram escapar de Dole em segurança graças a uma ajudinha de Quistis. Absolute cinema, velho. Apenas por curiosidade, amigos, se o time de Squall ficar insistindo em batalhar contra esse robô-aranha aí, depois de um bom tempo é possível sim que ele seja destruído, mas aí não vai rolar a cutscene da Quistis metendo bala nele, que na minha opinião é bem mais maneira. Bom, de volta a Garden, os resultados dos exames então foram anunciados, com Cypher sendo reprovado mais uma vez, justamente por ter desobedecido ordens superiores, e Squall, Zell, Selphie e um outro estudante chamado Naida sendo aprovados, tornando-se assim os mais novos membros da SEED. Na noite daquele dia, durante a festa de graduação, Rinoa, que tinha seguido para Garden de Balamb, depois de dizer que Squall era o cara mais bonitão por ali, convidou ele para dançar valsa, entrada épica, velho, tem que esperar o momento certo. Uma das cenas mais marcantes do jogo. Cara, a construção de mundo de Final Fantasy é muito pica, velho. A narrativa é muito boa, mano.
Depois que os dois se separaram, Quistis, que nessa época aí acreditava que era apaixonada por Squall, convidou ele para irem juntos a um local secreto que ficava no centro de treinamento da Garden. E lá ela desabafou sua tristeza, dizendo que tinha perdido a sua posição de instrutora, voltando a ser apenas uma Seed normal. Ela esperava que Squall a confortasse dessa situação, mas com sua personalidade totalmente cínica e bem escrota, ele não deu a mínima e até mesmo mandou Quistis ir falar com uma parede. No caminho de volta, os dois acabaram se deparando com Elone, que estava sendo atacada por um monstro que vivia ali no centro de treinamento, e depois que Squall e Quistis a salvaram, alguns membros da Seed Branca apareceram para levar Elone dali. Mas, como não a reconheceram pela falta de memória, Squall e Quistis ficaram meio que sem entender o que tinha acontecido. Na manhã seguinte, Squall, Zell e Selphie foram enviados para sua primeira missão como membros da Seed, que seria ajudar o grupo de resistência do Corujas da Floresta a conseguirem a independência da nação de Timber dos domínios de Galbadia. Squall foi nomeado como o líder desse time, e durante a viagem de trem que eles pegaram até Timber, Elone decidiu usar pela primeira vez os seus poderes no grupo de Squall, enviando a consciência deles para o passado, fazendo eles testemunharem a vida de Laguna, Kyrus e Ward. Como já dito anteriormente, Laguna e companhia conseguiam sentir a presença de Squall e dos outros, mas ele não sabia muito bem dizer o que estava acontecendo, e é por isso que ele começou a acreditar que essa presença eram fadas. Nessa parte da história, Squall, Zell e Selphie viram um momento da vida de Laguna em que ele era um soldado de Galbadia que lutou lá na guerra de Timber e que tinha sentimentos pela pianista Julia. Depois que suas consciências voltaram para o presente, sem terem entendido muito bem o que tinha acontecido, Squall e os outros chegaram a Timber, onde fizeram contato com os membros dos Corujas da Floresta, Zone, Watts e também Rinoa, que revelou que estava na Garden de Balamb no dia anterior, porque tinha ido pedir ajuda para o diretor Sid Kramer em sua luta pela independência de Timber. Como já dito antes também, galera, Rinoa sabia dos serviços da Seed, graças ao relacionamento que ela teve com o Cypher há um ano atrás. Para conseguirem o que queriam, os Corujas da Floresta estavam planejando sequestrar o presidente de Galbadia, Vincent Delin, para forçá-lo a retirar seus homens da cidade de Timber. Depois de um plano super mirabolante, com a ajuda do time de Squall, os Corujas da Floresta conseguiram sequestrar o vagão de trem em que o presidente estava seguindo viagem, e assim que foram fazer suas exigências diretamente a ele, foi revelado que Galbadia tinha previsto esse ataque do grupo de Rinoa. No fim das contas, quem eles acabaram sequestrando era na verdade um dublê de Vincent Delin, que se transformou em um perigoso monstro e os atacou. Caraca. Depois de derrotarem o impostor em batalha, Squall e os demais descobriram que o verdadeiro presidente estava seguindo para a estação de TV na cidade de Timber para fazer uma transmissão ao vivo em escala mundial, para assim anunciar que a feiticeira Edia tinha se tornado a nova embaixadora de Galbadia, fazendo Squall e os demais entenderem de fato o motivo do ataque e da reativação na antena de transmissão lá na cidade de Dowley. Antes de seguirem adiante, Squall acreditou que os seus serviços com os Corujas da Floresta tinha terminado, mas então Rinoa mostrou o contrato que ela fez com o diretor Sid Kramer, que dizia que eles deveriam obedecer suas ordens até a independência de Timber ser alcançada. Nesse momento da história, amigos, Squall e Rinoa acabam tendo muitos conflitos de personalidade, não se dando muito bem, até mesmo porque Squall com certeza é um cara muito difícil de lidar. Após isso aí, todos então desembarcaram na cidade de Timber, e enquanto seguiam em direção à estação de TV, o presidente de Galbadia começou o seu pronunciamento. Acontece que enquanto Vincent Delin estava ao vivo... Ele parece meio com aquele cara lá do Deus of, mano, que, o Luke. Porque, sei lá, às vezes ele caga pro sentimento dos outros, tá ligado? Não tá muito nem aí, só liga pros seus interesses. O seu pronunciamento. Acontece que enquanto Vincent Delin estava ao vivo, Cypher invadiu o local, pegando o presidente como refém, e Quistis, que tinha o seguido para evitar que ele fizesse qualquer besteira, aproveitou a transmissão para pedir que o grupo de Squall seguisse até onde eles estavam. Como é dito no jogo, Cypher estava fazendo tudo isso aí por vontade própria, em consideração ao seu relacionamento passado com Rinoa, e também porque ele achou um absurdo apenas 3 Seeds terem sido enviados para uma luta de independência. Mas essa sua atitude aí poderia acabar trazendo muitos problemas para a Garden de Balamb, e foi por isso que Quistis o seguiu. Pouco tempo depois, Squall e os outros então chegaram à estação de TV, e na tentativa de fazer Cypher parar, Zell, que era um belo de um boca aberta,
acabou entregando que todos eles ali eram da Garden de Balamb, ou seja, Galbadia já sabia quem eles deveriam punir por tudo aquilo. Sem saber muito bem o que fazer, Cypher levou o presidente para os bastidores da estação, e nessa hora, quem apareceu para salvar Vinzerdelen foi a feiticeira Edea, que apelando para o lado emocional de Cypher, o convenceu a largar o refém e partir dali junto com ela. Será que a gente pode escolher nessa hora aí se a gente vai ou não? Caramba, velho. Graças a esse incidente, a reputação da Garden de Balamb ficou em jogo e retornar para ela se tornou impossível. Assim, Squall e companhia seguiram o código da Garden, que dizia que em situações como essas, eles deviam seguir para outra Garden mais próxima. A gente obviamente vai lutar com ele na próxima vez então, e dessa vez não vai ser para treinamento não. Como essas, eles deviam seguir para outra Garden mais próxima, que no caso era a Garden de Galbadia. Como a base dos Corujas da Floresta acabou sendo destruída depois desses últimos incidentes aí, seus membros decidiram se separar para despistarem as tropas de Galbadia. Assim, Rinoa decidiu partir junto com os membros da Seed, algo que de certa forma não agradou nem um pouco Squall. No caminho até a Garden de Galbadia, enquanto passavam por uma floresta, Elone enviou a consciência de Squall, Quistis e Self mais uma vez para o passado, onde eles testemunharam as aventuras de Laguna, Kyrus e Ward na escavação de Star em busca do Pilar de Cristal, que no fim quase resultou na morte dos três. Com suas consciências de volta ao presente, Squall e os demais chegaram à Garden de Galbadia e depois de conversar com Martini, que era o diretor de lá, Quistis informou a todos que a Garden de Balamb não corria mais perigo de uma retaliação de Galbadia, já que todos os eventos anteriores foram classificados como uma ação independente de Cypher, que, infelizmente, acabou sendo condenado à morte. A notícia da morte de Cypher obviamente chocou Rinoa, mas não era hora para lamentações, já que depois disso aí, todos eles foram convocados por Martini para uma reunião lá na entrada da Garden. De acordo com ele, a aliança entre a feiticeira e o governo de Galbadia era uma ameaça a todas as outras nações do mundo, e como Edea desejava tomar a Garden de Galbadia como sua base na realização de seus planos, Martini disse que decidiu trabalhar junto com o diretor Sid Kramer em um plano de assassinar a feiticeira Edea. Para que esse plano pudesse ser concluído, Squall e os demais também iriam precisar da ajuda do general de Galbadia, Fury Carey, que era o pai de Rinoa e que também não gostava nada dessa aliança aí com a feiticeira, e o atirador de elite da Garden, Irvine, que se juntou ao time de Squall. Só um detalhe aqui, amigos. Logo de cara, Irvine percebeu que todos ali, menos Rinoa, eram seus amigos de infância que tinham crescido juntos lá no orfanato. Mas como Irvine percebeu que ele era o único que se lembrava disso, ele preferiu não falar nada. O assassinato da feiticeira foi planejado para acontecer na cidade de Delen durante uma grande cerimônia que celebraria a parceria entre Edea e Galbadia. Assim, Squall e os demais seguiram para lá e ao fazerem contato com o general Carey, todos foram informados de como o plano se desenrolaria e também ficaram sabendo que ele e Rinoa. O pior que o Irvine, ele passa muito, tá passando na vibe de fã de Valentine. Não, é isso mesmo, o Valentine, velho. Informados de como o plano se desenrolaria e também ficaram sabendo que ele e Rinoa eram pai e filha. Depois que o grupo se separou em dois times para poder dar início ao plano, Rinoa surgiu com uma ideia própria, sendo que eles deveriam usar o bracelete de Odine que ela tinha encontrado lá no quarto de seu pai
já que essa joia aí tinha a capacidade de suprimir os poderes das feiticeiras. Assim que Quistis ouviu isso, ela deu o maior esculacho em Rinoa, dizendo que toda aquela situação não se tratava de uma briguinha de pai e filha. Afinal de contas, Rinoa e Carrie não se davam nada bem. Mesmo assim, Rinoa tentou realizar o seu plano por conta própria e, escondida, ela então invadiu sozinha a mansão presidencial onde Edea estava esperando o início da cerimônia, mas ela foi facilmente derrotada pela feiticeira antes de conseguir fazer qualquer coisa. Pouco tempo depois disso, a cerimônia então finalmente começou e durante um discurso muito assustador, Edea assassinou o presidente Delen na frente de todo o povo da cidade e depois deixou Rinoa para ser sacrificada por algumas criaturas que ela mesma evocou. Caraca. Os gárgulas aí, ó. Pô, isso me lembrou o Reptile lá no filme do Mortal Kombat 2, lá, aquela merda. Ao verem toda aquela situação, Squall e Irvine, que faziam parte da equipe que de fato assassinaria a feiticeira, aproveitaram a parada de Edea, que se iniciou logo depois da cerimônia, para invadirem a mansão presidencial e salvarem Rinoa antes que fosse tarde. Pouco tempo depois, quando o carro alegórico de Edea passou por debaixo do Arco do Triunfo da cidade, Quist, Zell e Self assumiram o seu papel na missão, acionando um dispositivo que prendeu a feiticeira no local, enquanto Squall, Irvine e Rinoa chegaram até seus postos, onde Irvine teria a visão perfeita para assassinar Edea com um rifle de longa distância. Apesar de na hora Irvine quase ter desistido de atirar, já que ele não aguentava toda aquela pressão, Squall o encorajou, mas Edea conseguiu bloquear o disparo, o que obrigou Squall a tentar concluir a missão através de um combate direto. E vai ser derrotado também. Aí, ó, agora a gente vai ter que lutar contra o... Esqueci o nome. Assim que o Squall chegou próximo a Edea, Cypher, que na verdade continuava vivo, revelou que tinha se tornado o Cavaleiro da Feiticeira, realizando assim o sonho romântico que sempre teve. Os dois rivais então se enfrentaram mais uma vez, e nessa batalha quem levou a melhor foi Squall, que em seguida partiu para enfrentar Edea. Mesmo recebendo a ajuda de Irvine e Rinoa, que apareceram para se redimirem de seus últimos fracassos, Squall acabou sendo derrotado pela poderosíssima feiticeira ao ter o seu ombro perfurado por uma poderosa estaca de gelo lançada por ela. Foda que antigamente os jogos não tinham dublagem, né, velho? Quer dizer, tinham, mas
Geralmente esses jogos assim não, né? Por terem perdido a luta, Squall e os demais... Tipo, Zelda não tinha dublagem, né? Sei lá. Muitos games assim não tinham dublagem. Era mais interpretação mesmo. Por terem perdido a luta, Squall e os demais foram capturados depende, pelas passa tropas emoção, de Galbadia só sabe e levados fazer, como velho. prisioneiros para a prisão do Distrito D. O único que não foi levado para lá foi Irvine, só que o jogo não deixa claro como que isso aconteceu. Talvez ele tenha conseguido fugir, ou talvez ele tenha sido liberado, já que ele tinha afiliação com a Garden de Galbadia. De qualquer forma, depois de todo o ocorrido aí, Irvine acabou recebendo ordens de Fury Caraway para ir buscar Rinoa na prisão, já que o general tinha negociado a liberdade de sua filha com os militares de Galbadia. Enquanto estava desacordado, Squall teve sua consciência enviada por Elone novamente para o passado, e dessa vez ele presenciou a vida de Laguna em Windhill, depois de ele ter acordado de seu coma, e também viu os laços que ele criou com Elone e Raine. Zell foi outro que também teve a sua consciência enviada para o passado, só que diferente de Squall, ele acabou presenciando a vida que o Ward vinha tendo como zelador ali mesmo na prisão do Distrito D. Depois que Squall acordou, Cypher apareceu em sua cela e o levou para ser torturado, querendo que ele revelasse qual eram as verdadeiras intenções da Cid em relação às feiticeiras. Mas, como vocês devem se lembrar, nessa época aí, Squall, como muitos na Garden, apenas achavam que ela era uma força de mercenários de elite. Enquanto isso, Rinoa acabou sendo libertada de sua cela, já que Irvine tinha aparecido para buscá-la. Só que quando eles estavam no meio do caminho de volta à cidade de Delin, Rinoa convenceu Irvine a voltar para ajudar os seus amigos meio que na base da força. No mesmo momento, como Zell tinha visitado o passado de Ward naquela prisão, ele meio que tinha noção de como fazer para fugir de lá, e então ele liderou uma rebelião para escapar junto com seus companheiros. Antes de conseguirem sair de suas celas, Zell, Quistis e Selphie acabaram tendo que batalhar mais uma vez contra os soldados Biggs e Wedge. Aquele ali, aqueles bichinhos que o Laguna ensinou eles a falar, que ele tentou ensinar a falar, né? Aí eles só falam Laguna. Em Zelda da linha principal foi no Breath of the Wild. E Selphie acabaram tendo que batalhar mais uma vez contra os soldados Biggs e Wedge, que tinham sido transferidos para aquela prisão. Depois de vencerem, Zell e companhia então seguiram para salvar Squall, e quando eles chegaram à sala de tortura, eles viram que Squall já tinha sido solto por alguns Mumbas que trabalhavam na prisão, e que ficavam chamando Squall de Laguna. Isso acontece, meus amigos, porque essa era a única palavra que os Mumbas sabiam falar, e também porque eles conseguiam se lembrar das pessoas ao lamberem o sangue delas. E como Laguna e Squall eram pai e filho, basicamente eles tinham o mesmo sangue, e é por isso que rolou essa confusão. Depois de toda essa bagunça, Squall e os outros se reuniram com Rinoa e Irvine, que tinham retornado, e vencendo várias batalhas, eles conseguiram escapar da prisão em segurança. No entanto, logo em seguida, o grupo descobriu que agora que comandava toda a nação de Galbadia, depois de ter matado o presidente Vincent Delin, Edea planejava retalhar sua tentativa de assassinato, ordenando que as Gardens de Balamb e Trábia fossem destruídas com ataques de mísseis. Enquanto decidiam o que fazer para impedir isso, todos avistaram alguns mísseis serem lançados da base de mísseis de Galbadia, e Irvine comentou: "Ah, que legal, eu fui abrir a minha latinha. Aqui, ó, a latinha tá fechada, mas aqui o bagulho na minha mão. Que bosta, velho." Que a Garden uns mísseis. Enquanto decidiam o que fazer para impedir isso, todos avistaram alguns mísseis serem lançados da base de mísseis de Galbadia, e Irvine comentou que a Garden de Trábia era o primeiro alvo, o que de certa forma deu esperança a eles para impedirem que a Garden de Balamb tivesse o mesmo destino. Assim, eles decidiram se separar em dois times, com um time sendo liderado por Selphie, que seria o que se infiltraria na base de mísseis para tentar impedir o próximo lançamento, e um outro liderado por Squall, que seguiria direto para a Garden de Balamb para avisar a todos sobre o ataque.
Disfarçados de soldados de Galbadia, o time de Selphie conseguiu se infiltrar na base de mísseis com sucesso, mas uma certa hora eles acabaram sendo descobertos, tendo que confrontar alguns soldados para conseguirem completar a missão. No final das contas, Selphie e companhia até conseguiram impedir o próximo lançamento e de quebra acionaram a autodestruição da base. Mas quando começaram a fugir, um soldado que eles tinham derrubado usou suas últimas forças para acionar os mísseis novamente. Do lado de fora da base, os três viram que tinham fracassado nessa missão e ainda por cima tiveram que enfrentar um poderoso tanque inimigo que estava impedindo que eles escapassem. Depois de vencerem, Selphie e os demais acabaram ficando presos na base, aceitando que iriam morrer por ali. Mas assim que a autodestruição do lugar começou, eles conseguiram se esconder nos destroços do tanque que tinham acabado de destruir e sobreviveram. Enquanto tudo isso rolava, o time de Squall chegou à Garden de Balamb e viram que o local estava um caos, com vários estudantes lutando entre si, pois, como já dito anteriormente, existia uma divisão entre aqueles que apoiavam o diretor Cid e aqueles que apoiavam o mestre da Garden, Norg. Mas Vini, se essa divisão sempre existiu, por que somente agora que ela estourou? Bom, basicamente porque depois da tentativa de assassinar Edea, querendo salvar sua Garden, Norg decidiu que iria entregar os membros da Cid, a feiticeira, como um pedido de desculpas. Mas Cid Kramer, ao ver que a Cid finalmente estava cumprindo seu verdadeiro papel, queria impedir que Norg fizesse isso. Em determinado momento aí de toda essa confusão, Squall e seus companheiros encontraram o diretor Cid e o avisaram sobre o ataque de mísseis. Cid sabia que a Garden de Balamb tinha sido um abrigo muito tempo antes de ser remodelada para sua forma atual. Assim, ele entregou uma chave a Squall que dava acesso ao nível mais profundo da Garden, acreditando que lá poderia existir algum tipo de mecanismo que a salvaria. Como última esperança, Squall e seus companheiros seguiram para essa área mais profunda e encontraram... Rapaz, eu queria ser o Squall agora. Olha aqui, velho. Olha o Squall, cara. Seguiram para essa área... Impressionante. Enfim, vou dar uma pausa aqui, vou tentar abrir essa porra ali e já volto aí, velho. Tive que matar 2 baratas no caminho. Mais profunda. Assim, ele entregou uma chave a Squall que dava acesso ao nível mais profundo da Garden, acreditando que lá poderia existir algum tipo de mecanismo que a salvaria. Como última esperança, Squall e seus companheiros seguiram para essa área mais profunda e encontraram o dispositivo que os Centras tinham criado que tornavam seus abrigos móveis. Assim, no último minuto, a Garden de Balamb levantou o voo antes que os mísseis de Galbadia a acertassem em cheio. Ah, entendi. No entanto, meus amigos, como esse dispositivo de voo tinha quebrado por falta de manutenção, a Garden de Balamb acabou seguindo desgovernadamente em direção ao oceano, onde ficou à deriva por um bom tempo. Na manhã do dia seguinte, com toda a situação do local um pouco mais normalizada, Squall e Rinoa, que depois de todos os acontecimentos começaram a se dar melhor, saíram para dar um leve passeio na Garden, até que de repente eles foram chamados para irem ao nível subsolo, onde se encontraram pessoalmente com o mestre Norg. Só um detalhe aqui, amigos, até esse momento da história, Squall e os demais ali nem sabiam da existência de Norg e nem que ele era o verdadeiro mestre da Garden. Depois de uma conversa aí, para tentar apaziguar a sua situação com a feiticeira, Norg decidiu que daria um fim na Cid, tentando matar Squall e seus companheiros pessoalmente, mas, sem muitas dificuldades, ele foi derrotado e então se transformou em uma espécie de casulo,
que futuramente se chocaria, fazendo o Norg evoluir para uma nova forma, já que era dessa maneira aí que o ciclo de vida dos Shumis funcionava. Só para vocês ficarem sabendo, como é dito no jogo, quando chegava a hora certa, os Shumis evoluíam para diferentes formas, dependendo das atitudes que eles tiveram em vida. O mais bizarro disso é que a grande maioria dos Shumis acabavam evoluindo para Mumbas, que, acreditem vocês ou não, era um dos estágios finais da evolução deles. Infelizmente, galera, o jogo nunca revelou no que Norg veio a se transformar, mas isso não importa, né? O que importa mesmo é que antes de travar a sua batalha com o Squall e os outros, Norg revelou que Cid e Edea eram casados, e por ter ficado bem confuso com essa informação, Squall decidiu tirar uma satisfação com o diretor, fazendo ele revelar toda a verdade. E assim, Kramer explicou a eles toda a verdade sobre o seu casamento, sobre as Gardens e também sobre a Cid. Passado mais algum tempo, durante a sua viagem ali pelo oceano, a Garden de Balamb acabou recebendo uma visita do navio da Cid Branca, que acreditava que era melhor tirar Elone da Garden para levá-la a um lugar mais seguro. Cid então pediu para que Squall procurasse por ela, e então ele reconheceu o nome Elone por causa dos sonhos que vinha tendo com a vida de Laguna. Ao encontrar Elone lá na biblioteca da Garden, Squall percebeu que ela era a garota misteriosa que ele já tinha visto algumas vezes e que demonstrava conhecê-lo de algum lugar. Os dois então conversaram um pouco e Squall exigiu saber o que é que estava acontecendo. Mas Elone, muito triste por ele não se lembrar mais dela, apenas revelou que era ela quem estava mandando Squall de volta no tempo, mas não revelou por que estava fazendo isso, apenas deu uma pista de que queria mudar o passado. Depois disso, Elone então partiu da Garden de Balamb junto com o navio da Cid Branca, deixando Squall ainda mais confuso com tudo o que estava rolando. Algum tempo depois, enquanto Squall e Rinoa tentavam dar mais um passeio juntos, a Garden, que ainda estava se movendo desgovernadamente, acabou colidindo com a cidade de Fisherman's Horizon, já que ela tinha sido construída na parte central da Ponte do Horizonte, bem no meio do oceano. E graças a isso aí, o coitado do mestre pescador, que estava lá de boa na sua pescaria, quase acabou sendo morto. Depois desse acidente, Squall e seus companheiros seguiram até a casa do prefeito da cidade para se desculparem pelo ocorrido e também para dizerem que eles tinham ido em paz. Como Fisherman's Horizon pregava uma cultura totalmente pacifista, o prefeito disse a Squall que seus homens ajudariam no concerto da Garden para que ela fosse embora da cidade o mais rápido possível, já que a presença da Cid por ali poderia atrair problemas. E não deu outra, né, galera? Depois dessa conversa, forças militares de Galbadia acabaram invadindo a cidade. O prefeito de Fisherman's Horizon até tentou usar a sua conversa pacifista para fazer os soldados irem embora, mas os galbadianos tinham ordens diretas de capturar Elone, e, se ela não estivesse por ali, eles colocariam fogo na cidade. Sem opção, Squall e seu grupo tiveram que recorrer para a base da violência, travando uma batalha contra os soldados, e contra um tanque meio destruído que também tinha sido enviado para atacar a cidade. Depois de vencerem essa batalha, o time de Squall acabou se reunindo meio que por acidente com o time de Selphie, já que aquele era o tanque que eles tinham se escondido para escapar da autodestruição da base de mísseis. Com a situação normalizada, Rinoa aproveitou o momento para conversar em particular com Squall, dizendo que estava surpresa ao ver que ele tinha ficado feliz por seus outros companheiros estarem bem, demonstrando assim um pouco da paixão que vinha florescendo entre os dois. Retornando para a Garden, Squall contou ao diretor tudo o que tinha acontecido lá na cidade, e então Cid decidiu fazer um pronunciamento oficial para todos os estudantes. Assim que a Garden fosse consertada, eles a usariam como base móvel para seguirem uma jornada de derrotar a feiticeira, e quem decidiria as novas rotas e planos de batalha como o novo líder da Garden seria Squall, que não ficou nem um pouco feliz com esse seu novo cara. Enquanto esperavam as reparações da Garden serem terminadas, os companheiros de Squall decidiram fazer um show para parabenizá-lo por sua nova promoção, e enquanto esse show estivesse rolando, eles também armaram para que Squall e Rinoa tivessem um encontro, já que todos ali perceberam o clima que estava rolando entre eles. Assim, na parte da noite, ao som de seus companheiros, os dois tiveram um encontro em que Rinoa abriu a mente de Squall, dizendo que ele não precisava ser extremamente introvertido, como se nunca precisasse de ninguém.
Ele podia muito bem dividir os seus problemas com os outros, afinal de contas, todos ali eram seus amigos. E mesmo que não existisse a garantia de que eles ficariam juntos para sempre, era importante aproveitar o agora e confiar naqueles que estavam ao seu lado. Esse encontro com certeza foi muito importante para Squall, até porque a partir desse momento da história, ele começa a virar uma outra pessoa. Enquanto tudo isso aí acontecia, galera, um evento muito importante aconteceu lá no continente de Galbadia, e eu acho muito interessante explicar. Como já tinha planejado anteriormente, Edea finalmente tomou a Garden de Galbadia como sua base, obrigando o diretor Martini a abandonar o seu posto, indo se exilar lá na cidade de Fisherman's Horizon. Além disso, Edea também transformou aquela Garden em uma base móvel, já que de alguma forma seus homens foram capazes de ativar o dispositivo que os Centras tinham inventado, que permitia que todo o local pudesse viajar pelo mundo. Voltando com a história, no dia seguinte, depois do pequeno festival, com a Garden de Balamb consertada, Naida, aquele outro estudante que tinha sido aprovado no exame da CID junto com Squall, Zell e Selphie, assumiu a função de dirigir a Garden, e a primeira parada que eles fizeram com essa nova base móvel foi a cidade de Balamb, que, para surpresa de todo mundo, estava sendo ocupada pelas forças de Galbadia em mais uma tentativa de encontrar Elone. Na verdade, o que mais surpreendeu mesmo foi que quem estava no comando dessa invasão eram os grandes amigos de Seifer, Fujin e Raijin, que de certa forma, estavam traindo a Garden de Balamb. Squall e os outros então acabaram tendo que enfrentar seus antigos companheiros em batalha, e depois que Fujin e Raijin foram vencidos, as tropas de Galbadia desocuparam a cidade. Depois disso, a próxima parada do grupo de Squall foi na Garden de Trábia, que infelizmente tinha sido destruída pelos mísseis de Galbadia. Ao ver a situação que a sua Garden de origem estava, Selphie ficou decidida que iria se vingar da feiticeira a qualquer custo. E no momento em que todos decidiam qual seria o próximo destino, Irvine, que era o único que ainda tinha suas memórias de infância, decidiu revelar que todos ali, menos Rinoa, tinham crescido juntos no orfanato de Edea, inclusive Seifer e Elone. Foi nesse momento que todos finalmente se recordaram de suas memórias antigas, fazendo a ligação que tinham esquecido de tudo por causa das GFs, e Irvine era o único que se lembrava, pois ele não foi treinado para ser um Cid, e também porque a Garden de Galbadia não usava o princípio da junção. Um outro detalhe também é que foi nesse jogar, momento mas eu tenho que terminar os que eu tô jogando primeiro. Não era amor, e sim um sentimento de tentar substituir Elone como uma irmã mais velha depois que ela partiu. Assim, com todas as memórias devidamente recuperadas e ainda mais determinados a derrotar a feiticeira, todos decidiram ir investigar o orfanato em que viveram para tentar descobrir por que Edea tinha se tornado má. Enquanto a Garden seguia o seu caminho até lá, Rinoa então chamou o Zell para uma conversa em particular. Fazer o que? Eu não jogo com o meu chat, velho. Fazer o que, né, velho? Não tem condição de comprar o jogo, né, velho? Pô, é igual o GTA 6 aí, ó. 800 conto o jogo. Tem que zerar via YouTube. O seu caminho até lá, Rinoa então chamou o Zell para uma conversa em particular e comentou que queria um anel igualzinho ao que Squall tinha. Zell prometeu que faria um desses para ela, mas para isso, antes ele precisava pegar o original com Squall. Enquanto tudo isso aí acontecia, galera, um outro evento importante se desenrolou também lá no outro lado do mundo e eu não posso deixar de falar dele. Depois que Elone foi levada da Garden de Balamb pelos membros da Cid Branca, mais ou menos nesse momento da história, o navio deles, que estava viajando próximo ao continente de Star, acabou sendo encontrado e atacado por navios de Galbadia, que queriam pegar Elone. Eis então que em um certo momento, um navio de Star apareceu e iniciou uma batalha contra os navios galbadianos. De repente, um outro navio de Star surgiu e soldados subiram a bordo do navio da Cid Branca, pedindo para que todos evacuassem junto com ele. Como também não confiavam nos soldados de Star, os membros da Cid Branca não aceitaram a proposta, mandando os soldados irem embora. Mas logo em seguida, Elone, que sabia que o presidente de Star era a Laguna, pulou sozinha dentro do navio stariano, indo embora para Star junto com eles. Voltando para a história principal, assim que chegaram ao continente de Centra e próximo ao local em que o orfanato estava, Naida avistou que a Garden de Galbadia estava se aproximando para atacar a Garden de Balamb. Squall então não teve opção a não ser alertar a todos os estudantes para que se preparassem para um combate inevitável, já que sob o comando de Edea e Seifer, aquela poderia ser a batalha final. Enquanto as preparações aconteciam,
Zell aproveitou o momento para pedir o anel de Squall emprestado, e apesar dele ter achado aquilo muito estranho, Squall o emprestou. Depois disso, eles se separaram em 2 times, e mesmo com toda a confusão, Zell, que estava no mesmo time de Rinoa... Mas o nosso presidente falou, se tá caro, utilize de outras alternativas. Não foi bem essas palavras, mas é por aí. Entregou o anel de Squall para ela. Logo em seguida, as duas Gardens acabaram se chocando, fazendo o chão embaixo de Rinoa se quebrar e deixando ela em uma situação bem complicada. Enquanto isso, depois de conseguir salvar alguns estudantes, inclusive crianças, que estavam sendo atacadas pelos soldados galbadianos que tinham invadido a Garden, Squall foi informado sobre a situação de Rinoa e precisou encontrar uma maneira de salvá-la enquanto seus companheiros se preparavam para invadir a Garden inimiga. Apesar da batalha parecer perdida, Squall assumiu... Cara, o pior que eu já falei, né, velho? Eu só vou jogar se eu conseguir comprar o jogo. Assim, se tiver como comprar... Tem pra PC, no caso, né? Vamos lá. Tem pra PC? Então eu vou jogar oficial, tá ligado? Eu vou comprar o jogo e vou jogar. É exclusivo? Ah, é só pra Nintendo? É só pra Xbox ou a Sony lá, PlayStation? Aí... Vou ter que utilizar de alternativa, né, velho? Também. Vou ter que ir no piratão emulador ali, velho. Não tem jeito, tá ligado? Pô, é exclusividade? Vou ter que comprar o seu console pra poder jogar? Ah, meu querido. Sinto muito, então... Vambora. Veio sua posição como comandante e fez um belo discurso motivacional pra todos na Garden. Cara, pra Fallout 2 não tem. Não tem. Tinha uma equipe lá... Agora eu não lembro o nome do site. Não sei se foi no Game Vício que eu vi. Só que era tanto texto, mas tanto texto, que eles abandonaram e não traduziram totalmente o jogo. Acho que o jogo tá traduzido até a metade. Mas é muito texto pra traduzir, eles abandonaram. Pelo menos foi essa história que eu vi, né? O vídeo de um cara lá explicando. Porque eu cacei, não achei a tradução. Aí eu vi um vídeo de um carinha lá. Aí ele explicou que a comunidade do jogo tava se esforçando pra traduzir e tal, mas é tanto texto que tem no jogo que aí ninguém teve coragem de continuar traduzindo, tá ligado? No Fallout 2. O 1 até que eu consegui. Mas no 2 eu não achei tradução, não. O 3 eu tenho zerado lá no canal. Eu acho que foi legendado também. É, acho que eu joguei legendado. Tem que jogar legendado Fallout, né? Porque o jogo é focado em texto. Tem que pegar os textos ali pra poder prosseguir na história. Pelas palavras de seu líder, os estudantes reuniram suas inglês, últimas né, forças, não é meu liderados por Quistis, Zell, Irvine e Selphie, eles realizaram uma grande invasão à Garden de Galbadia. Em seguida, Squall eu vou dar uma olhada depois. De salvar Rinoa e entrando no faz combate uns 2 anos já isso. Inimigo que estava usando um jetpack. Aí vou dar uma olhada lá, derrotá-lo na base da porrada, roubar seu equipamento. Tem tradução, e com isso, né? ele foi ao resgate. Eu nunca joguei não, velho. Diz que é jogo de Nutella, né? Quem chora passou os likes pro Skyrim. Brincadeira, eu ouvi falar muito bem do Skyrim também, velho. Nunca vi nem gameplay de Skyrim, sei nem como é que é. Eu queria zerar era Halo, mano. A franquia Halo, depois de terminar God of War, mano. Eu acho que tem pra PC. A Microsoft é tranquilo, de boa.
Dentro da Garden de Galbadia, em um local mais calmo, Rinoa comentou que estava com o Anel de Squall e ele revelou que o nome do leão que estava gravado no anel era Griever. Depois disso, eles se encontraram com o resto de seus companheiros e partiram para enfrentar Cypher e Edea. Assim que os encontraram, como Cavaleiro da Feiticeira, Cypher foi o primeiro a batalhar, e com certeza ele estava muito mais forte, sendo até mesmo capaz de usar novos ataques. E Samurai Champloo. Mas, apesar de toda essa sua força, ele ainda assim não era páreo para Squall e o seu time. Com Cypher derrotado, então chegou a vez de enfrentar Edea. Porém, usando suas últimas forças, o Cavaleiro da Feiticeira tentou protegê-la mais uma vez. No entanto, não foi o suficiente. Em seguida, Edea também usou novas magias, mostrando que também estava mais poderosa. Caraca. No entanto, dessa vez, todo o seu poder não foi suficiente, e Edea também foi vencida, vindo a passar por uma experiência de quase morte que desencadeou um processo de encarnação, com Edea passando todos os seus poderes de feiticeira para uma substituta, e a mulher que os recebeu foi Rinoa. Mas não foi só isso. Com todos os seus poderes transferidos, Ultimecia também deixou o corpo de Edea, passando a possuir Rinoa, e controlando ela, Ultimecia usou uma espécie de lavagem cerebral para reviver Cypher, ordenando que ele fosse atrás da Pandora Lunática, que tinha sido enviada para o fundo do oceano. E depois disso, Rinoa acabou entrando em coma. Rinoa! No dia seguinte, enquanto Rinoa estava na enfermaria, Squall e os demais seguiram para o orfanato de Edea, que por não estar mais possuída, voltou a ser uma pessoa bondosa. E lá, ela explicou tudo o que tinha acontecido para seus queridos Siths, inclusive o plano de Ultimecia em encontrar Elone para realizar a compressão temporal. Edea também comentou que acreditava que Ultimecia estava desejando encontrar também o corpo de Adele, pois Adele era uma tirana. Se Ultimecia conseguisse passar sua consciência para ela, as duas juntas poderiam ser imparáveis. Terminei Rosek no Kune, mano. Os membros Achei da uma Cid bosta. juntas poderiam ser imparáveis. Depois de toda essa explicação, os membros da Cid perceberam que o importante era impedir que Ultimecia encontrasse Elone, já que só assim ela poderia comprimir o tempo. Mas Squall, que finalmente percebeu que estava completamente apaixonado por Rinoa, só queria saber de encontrar uma maneira de salvá-la. Enquanto tudo isso rolava, lá em Star, Elone, que queria muito se encontrar com Laguna, foi enviada para o espaço indo em direção à base lunar de Star, já que era lá que Laguna tinha ido para fazer pessoalmente algumas inspeções de rotina na tumba de Adele. Enquanto seguia a viagem... Tipo, não é nem assim, defeito do bagulho, tá ligado? Qual é o problema? Mano, obviamente o problema é o CG. Mas a história também caguei. E também o anime nem termina, né, velho? Ele acaba ali do nada, né? Ele acaba e não tem mais. Foda-se, vai ler o mangá. E... só não me desceu. A vibe não foi pra mim, tá ligado? Acho que não é um anime pra mim. Não me agradou, velho. O ritmo dele achei ruim. Sei lá, a história. Teve até algumas discussões interessantes, né? Na reta final ali. O melhor episódio foi quando a protagonista não tava. Eu acho que foi o 3. Fazer pessoalmente algumas inspeções de rotina na tumba de Adele.
Enquanto seguia a viagem, como Elone precisou ser colocada em sono profundo para ir para o espaço, ela sem querer acabou enviando de novo a consciência de Squall para o passado, e dessa vez ele testemunhou um momento da vida de Laguna em que ele gravou o seu filme lá nas montanhas de Vienne, na sua tentativa de chegar em Star para salvar Elone, e também quando ele viu o primeiro teste que a Adele fez com a Pandora Lunática. No fim da conexão, Elone se desculpou mentalmente com Squall por ter feito aquilo, mas isso acabou dando a ele uma grande ideia. Se encontrasse Elone, ela poderia enviar Squall de volta no templo para que ele impedisse o coma de Rinoa. Assim, ele decidiu encontrar Elone e a Garden partiu em busca do navio da Cid Branca. Enquanto isso, no espaço, Laguna e Elone finalmente se encontraram depois de muitos anos, e depois de colocarem a conversa em dia, provavelmente foi nesse momento aí que ela contou que ele e Raine tiveram um filho e que esse filho era Squall. Voltando para a Terra, Squall e os demais foram até o navio da Cid Branca, que estava ali pelas redondezas do continente de Centra, e lá eles se encontraram mais uma vez com Zone e Watts, que tinham conseguido escapar das tropas de Galbadia, se jogando no mar até serem salvos por este navio. E depois de conversar com o Cid Branco, que estava no comando, Squall e os demais ficaram sabendo da história que fez com que Elone seguisse para Star. Sem muitas escolhas, Squall então resolveu levar Rinoa para Star por conta própria, mostrando o quanto a amava ao carregá-la em suas costas enquanto atravessava a ponte do horizonte a pé. Do outro lado, seus companheiros e Edia estavam esperando para seguirem até Star, e o motivo de Edia ter se juntado a eles era porque ela queria falar com o Dr. Odine para saber se o Ultimisha poderia dominá-la mais uma vez e também para tentar se livrar de seus poderes de feiticeira, já que nessa hora aí ela não imaginava que tinha os passado para Rinoa. Prosseguindo a jornada, depois de atravessarem um grande lago de sal, o grupo descobriu que a nação de Star estava escondida atrás de um dispositivo de camuflagem. E assim que eles começaram a entrar no país, Squall e seus companheiros foram enviados para o passado mais uma vez, testemunhando agora o momento em que Laguna estava preso em Star, que terminou com ele salvando Elone. Depois de acordarem, os Siths foram levados até Dr. Odine, e então Squall insistiu para que Rinoa fosse levada até Elone. Com a permissão concedida, o grupo foi orientado a seguir até um local chamado Portal Lunar, onde Squall e Rinoa seriam lançados para o espaço em direção à base lunar, já que era lá que Elone estava. Enquanto se preparava para viajar, Squall colocou Zell na liderança do grupo que permaneceria na Terra, e não demorou muito para que ele e os demais acabassem sendo surpreendidos pela gigantesca Pandora Lunática que surgiu do fundo do oceano graças aos esforços de Cypher e que estava voando lentamente em direção a Star. Com a ajuda de Dr. Odine, o time de Zell conseguiu encontrar uma maneira de se infiltrar na Pandora Lunática, e lá eles descobriram que toda aquela estrutura estava abrigando o pilar de cristal que eles viram estar escavando em um dos sonhos de Laguna. Tentando impedir que uma nova lágrima lunar fosse desencadeada, Zell e companhia seguiram cada vez mais para o interior do local, até que uma hora um poderoso robô de Galbadia apareceu e os jogou para fora da Pandora Lunática. O Edia é uma bosta, velho. Enquanto isso, na base lunar, Squall finalmente se reencontrou com Elone, e conversando com ela, ele explicou que tinha recuperado suas memórias de infância, lembrando-se que Elone era a sua irmã lá no orfanato, e em seguida ele implorou para que ela o enviasse para o passado de Rinoa. Mas Elone explicou que através de suas experiências com o grupo de Squall, ela descobriu que era impossível mudar o passado através de sua habilidade, mas descobriu também que aprender sobre o passado podia fazer as pessoas entenderem o presente. O grande motivo para Elone ter enviado a consciência de Squall para o passado era porque ela desejava impedir que Laguna saísse de Winhill para ir salvá-la, deixando Raine sozinha. Tudo o que ela queria era que Laguna e Raine estivessem juntos quando o filho deles, Squall, nasceu. Mas, infelizmente, isso não era possível. E um detalhe aqui, galera, apesar de saber, Elone também não revelou para Squall que ele era filho de Laguna. Pouco tempo depois dessa conversa aí, o Ultimisha entrou em ação mais uma vez. Utilizando seus poderes, ela possuiu Rinoa com a intenção de que ela roubasse um traje espacial e se jogasse no meio do espaço para ir em direção à tumba de Adele e libertá-la.
Squall tentou impedir, mas Rinoa, possuída por Ultimecia, era tão poderosa que qualquer um que chegasse perto dela era arremessado para longe. Enquanto tudo isso acontecia, com a Pandora Lunática posicionada, uma lágrima lunar foi disparada em direção a Star, fazendo toda a nação ficar repleta de monstros. Devido a toda a confusão, todos começaram a se preparar para deixar a base lunar, e depois de pegar um traje espacial para seguir Rinoa, Squall acabou vendo Laguna sendo obrigado a abandonar o local, sendo arrastado por seus homens. Mas, como Laguna estava com uma roupa de astronauta, Squall não o reconheceu. Depois que Rinoa se jogou no espaço e libertou Adel, Ultimecia então abandonou o corpo de Rinoa, e na sequência, a lágrima lunar desencadeada acabou levando a tumba de Adel para a Terra, mais precisamente para dentro da Pandora Lunática. No momento em que estavam nos pods de fuga, Squall convenceu Elone a mandá-lo de volta no tempo, e o máximo que ele conseguiu com isso foi descobrir a verdade de que depois da batalha contra Edea, Rinoa tinha sido possuída por Ultimecia, uma coisa que eles não sabiam até então. E também ele descobriu que o passado realmente não podia ser mudado. No entanto, através dos poderes de Elone, Squall conseguiu fazer sua voz chegar até Rinoa, dando a ela forças para tentar sobreviver. Depois de olhar o anel que Squall tinha dado a ela, Rinoa ativou o suprimento de oxigênio de emergência de seu traje, ganhando mais tempo de vida. Com isso, Squall então decidiu abandonar o pod de emergência para tentar salvar Rinoa no meio do espaço, mesmo que ele acabasse morrendo. Mas, movido pelo amor, Squall conseguiu alcançá-la e, por muita sorte, eles acabaram se deparando com a nave Ragnarok que tinha se perdido depois que 3 delas levaram a tumba de Adel para o espaço há 17 anos atrás. Ao entrarem na nave, Squall e Rinoa descobriram que ela estava tomada por criaturas espaciais, sendo talvez esse o motivo para a nave ter se perdido no espaço. Provavelmente, a sua tripulação tinha sido morta por esses aliens. Depois que derrotaram todas as criaturas, Squall ficou surpreso ao ver que a comunicação de rádio da nave estava funcionando de novo, e o motivo disso era porque a tumba de Adel não estava mais no espaço. Assim, ele conseguiu se comunicar com a estação aérea de Star para colocar a nave em uma rota de aterrissagem. Enquanto desciam, Squall e Rinoa puderam ter um belo e romântico momento juntos, mas logo o clima foi quebrado quando Star descobriu que a feiticeira Rinoa estava a bordo, afirmando que ela precisaria ser presa assim que eles pousassem, já que ela poderia ser uma grande ameaça para o mundo. Enquanto tudo isso rolava, o pod que Elone usou para escapar da base lunar chegou à Terra e as tropas de Galbadia acabaram encontrando. Não, velho, pode não dar tudo não, velho. Senão quando eu jogar eu vou saber tudo, e assim, Elone foi levada como refém Entra para por o aqui, interior sai da por Pandora aqui, ó. Lunática. Voltando para Squall, depois que ele e Rinoa voltaram para o planeta, os dois se encontraram com os homens de Star e Rinoa, com um peso no coração, concordou em ser selada da mesma forma. O que mais me ferra quando tem tanto personagem assim junto é gravar o nome, cara. Aqui Adel, sendo então Mas agora eu já tô dali. ligado. Pouco tempo depois, o resto dos amigos de Squall o encontraram na Ragnarok, que Star simplesmente deixou para eles usarem, e então Zell passou toda a informação de que Dr. Odine tinha analisado Edea e visto que ela não era mais uma feiticeira, já que ela tinha passado seus poderes para Rinoa. E por falar em Rinoa, assim que descobriram o que tinha acontecido com ela, todos deram um puta esculacho em Squall por ele ter deixado ela ir, mas como ele a amava, todos também concordaram em ajudar a salvá-la antes que fosse tarde demais. Assim, invadindo o memorial da feiticeira, a Cid usou a força para parar os cientistas de Star e com sua Gunblade, Squall cortou a câmara seladora. Um jogo que eu vou jogar pirata, por exemplo, é o Asura lá. Asura Wraith, sei lá como é que vamos ser. Pô, tem que ver o timeline de God of War do Mr. Vacia, velho. Mr. Vacia é o rei dessa timeline, velho. Com o auxílio da Ragnarok, todos então fugiram para o orfanato de Edea e em uma conversa particular, Rinoa se mostrou muito preocupada, já que como ela tinha virado uma feiticeira e Squall era o líder da Cid, isso significava que um dia eles poderiam se enfrentar. Mas, mesmo que ela sucumbisse ao mal, Squall afirmou que sempre seria o seu cavaleiro. Os dois então fizeram uma promessa que caso eles se separassem, eles se encontrariam novamente no campo florido do orfanato em que eles estavam no momento.
Logo em seguida, Zell então apareceu para informar que Star tinha entrado em contato com a Ragnarok. Kratos ganha do Ashura, velho. Não faz sentido nenhum, velho, ganhar, velho. Pô, o Ashura... Pô, eu quero feitos, cara. Qual é o feito? O Ashura destrói planetas com soco. Qual é o feito do Cleitão? Qual é o feito... Blá, blá. Zell então apareceu para informar que Star Além da tinha velocidade entrado dele em ser contato absurda com a também, né, Ragnarok, velho? Viajar entre dizendo planetas que queriam aí. contratar os serviços da CID para uma última missão. Atendendo o chamado, o grupo então seguiu para o Palácio Presidencial de Star, onde eles descobriram que Laguna tinha virado o presidente. Pô, mas tem que... Há Cronos e Cronos. É Cara, o Zeus do God of War é bucha, meu irmão. Essa é a verdade. Os deuses, os feitos dos deuses do God of War também é meio... Porra, você tá ligado, velho? Eu tô jogando God of War 3, velho, tá ligado? O Kratos conseguiu matar um cara, o... Como é que é o nome daquele rapidinho lá, que tem um cabelo assim que pega fogo? Aquele que corre pra caralho, tem umas pernas com asa assim. Pô, como é que aquele cara conseguiu o Kratos andando? Hermes, como é que o Kratos andando pegou Hermes, velho? Ah, faça-me um favor também, né? De lá, com Kyros e Ward sendo seus auxiliares. Depois de uma longa conversa, Literalmente a gente sobe numa catapulta e a gente se arremessa pra cima do Hermes, velho. Ah, me poupe, cara. Skull e os demais então entenderam como foi que Laguna chegou à presidência de Star, Catapulta mas o mais importante bom, foi véio. que juntos eles elaboraram um plano para definitivamente parar Ultimisha. Como já dito anteriormente, o Ultimisha tinha seguido para o tempo presente usando uma versão futurista e melhorada da máquina de junção Pode Elone parecer que o eu, Dr. falaram Odin tinha por aí. criado. Porém, para usar o feitiço da compressão temporal, ela precisaria voltar ainda mais para o passado, e era por isso que ela precisava de Elone. Então, o plano seria o seguinte: a Cid deveria invadir a Pandora Lunática, salvar Elone e matar a Del antes que ela se regenerasse. Verdade. Achou que derrotou Deus do universo, e aí? Completo, já que ela tinha ficado presa por vários anos. Com a Adele derrotada, a única feiticeira no presente seria Rinoa, já que a Adele passaria os seus poderes para ela, fazendo assim Rinoa a única pessoa possível a receber a consciência de Ultimisha no presente. Assim que Ultimisha possuísse Rinoa de novo, Elone enviaria a consciência das duas juntas para uma outra feiticeira no passado, ou Adele ou Edia, e dessa forma Ultimisha lançaria o seu feitiço da compressão temporal. Nesse momento, Elone agiria de novo para separar as consciências de Rinoa e Ultimisha, levando Rinoa para o presente e Ultimisha para o futuro, e com o tempo comprimido, isso é, passado, presente e futuro unificados, Skull e companhia teriam a oportunidade de encontrarem o corpo. Caralho, velho. Cara, ele derrota o Cronos no 3, velho. Eu tô jogando o 3, cara. O Cronos tá bichado, cara. Primeiro que não era nem pro Cronos tá ali, porque ele tava no deserto. Tá ligado? Como é que ele foi parar ali? Roteiro. Tá ligado? Mas, porra, bicho. O Cronos tá bichado, meu irmão. O bicho tá cheio de pereba, velho. Caramba. O corpo físico de Ultimisha, pois somente assim eles seriam capazes de matá-la. Após toda essa explicação bem confusa aí, Laguna, Kyros e Ward seguiram para Ragnarok para dar os últimos suportes ali antes da missão começar, e de acordo com Laguna, para eles conseguirem sobreviver no universo do tempo comprimido, Squall e companhia deveriam manter seus fortes laços, lembrando-se um dos outros e pensando sempre em um certo lugar que os conectavam. Depois disso, provavelmente foi, eu não demonstraram lembro. saber do parentesco existente entre Squall e Laguna, mas Laguna fingiu não saber de nada, dizendo apenas que ele e Squall teriam muito o que conversar depois que tudo isso aí acabasse. Com todos os preparativos feitos, a Cid então invadiu a Pandora Lunática com a ajuda da Ragnarok, e logo que pousaram, a mando de Cypher, Raijin e Fujin apareceram para atacá-los, mas eles... Não, pera aí. Também não faz sentido, cara. Não é o Cronos que protege a caixa, porra. Quem protege a caixa é o templo, o próprio templo. Ué? Todo mundo entra no templo de Pandora, cara. Porém, só poucos voltam de lá.
eles foram derrotados com facilidade. Em seguida, Squall e companhia E se o depararam Patos mais uma lá, vez velho, o com Biggs e o Patos Ed, terceiro, que tinham sei lá, decidido Patos se 2, eu demitir não lembro daquele agora o emprego nome. como O soldados, cara que porque criou não o templo aguentavam lá. mais receber ordens de um moleque como Cypher. Um pouco mais adiante, o grupo então se deparou com aquele robô galbadiano que tinha jogado o grupo de Zell para fora da Pandora Lunática durante o ataque a Star, mas dessa vez eles o enfrentaram e o derrotaram. Assim, Squall e companhia finalmente se O depararam. bicho literalmente só carrega a cidade, cara. Como é que vai proteger? Enfrentaram e o derrotaram. Assim, Squall e companhia finalmente se depararam com Cypher. Fujin e Raijin, que estavam fazendo Elone de refém, finalmente se cansaram. Por serem grandes amigos de Cypher, eles decidiram o acompanhar em todas as suas escolhas, mas ele já tinha ido longe demais. Os dois então libertaram Elone e imploraram para que Cypher deixasse de ser o fantoche de Ultimecia e voltasse a ser aquele parceiro deles de sempre. Mas já era tarde demais para ele voltar atrás. Era tão Sem pior que muitas o estômago opções, dele não Squall e digeriu uma companhia, pedra, meu precisaram irmão. enfrentá-lo De em vários mais uma anos. batalha, e se caso a Guardian Force Odin tenha sido recrutada durante a jornada de Squall, uma coisa muito inesperada acaba acontecendo. Mostrando que estava mais poderoso, Cypher rebateu o Zantetsuken de Odin usando o Zantetsuken reverso, dando assim um fim na vida da poderosa GF. Mas, como consequência, Gilgamesh, um ser que apareceu por ali do nada, Nada Gilgamesh. Caralho. Mas, como consequência, Gilgamesh, um ser que apareceu por ali do nada a partir de um portal interdimensional, acabou pegando a espada de Odin para si. A batalha então continuou e, como Tá já pior que o dito, John tá com Cypher pedra no realmente rim, estava velho. muito mais poderoso, conseguindo até mesmo utilizar ataques muito devastadores. No entanto, em determinado momento, Gilgamesh interferiu na luta, dizendo que Cypher tinha feito com que ele conseguisse a quarta espada de sua coleção, e então ele desferiu Caraca, um esse é o ataque final Gilgamesh? dele, derrotando Cypher de vez. Depois disso, Gilgamesh então se juntou a Squall e companhia para substituir a Guardian Force Odin, mas isso de certa forma nem é importante para a história, tá galera? Eu apenas comentei como uma curiosidade mesmo. Bom, apesar da derrota, com suas últimas forças, Cypher acabou conseguindo capturar Rinoa e a levou até onde Adel estava para que as duas pudessem se unir, já que aquele era o desejo de Ultimecia. Adel então anexou Rinoa ao seu peitoral para poder aumentar os seus poderes, além também de usá-la como uma espécie de escudo na batalha contra Squall e companhia, que se iniciou logo na sequência. Caraca, eu Mesmo tinha já esquecido sendo dessa muito mulher aí, poderosa, velho. junto com os poderes de Rinoa, Adel se tornou destrutiva, dando muito trabalho para Squall e os demais. É. Em batalha de youtuber que o Kratos venceu o Astro, né? No entanto, mesmo com todo esse poder, Adel ainda não foi párea contra os membros da CID, que unidos conseguiram derrotar mais uma feiticeira. Com sua morte, Adel então passou seus poderes para Rinoa, e então todo o plano maluco que eles tinham elaborado se iniciou. Ultimecia possuiu Rinoa, Elone mandou as duas para o passado no corpo de Adel quando ainda era uma jovem, e aí a compressão temporal começou. Com o tempo sendo comprimido, Squall e os demais imaginaram se reunir no orfanato de Edea. Porém,
Antes de chegarem lá, eles acabaram tendo que enfrentar diversas feiticeiras além do tempo que surgiram graças à compressão temporal. Depois dessas inúmeras batalhas, todos então chegaram ao orfanato de Dia, onde viram que o mundo do futuro tinha se tornado um local sombrio ao ser controlado por Itimisha, com corpos de vários Seeds brancos derrotados pelo chão, já que eles continuaram lutando contra as feiticeiras através de várias gerações. De frente para o orfanato estava o castelo de Itimisha, e, preparados para a batalha final, Squall e seus companheiros seguiram para lá. Ao se depararem com a poderosa feiticeira na sala do trono, Itimisha fez um discurso revelando o imenso ódio que sentia pelos Seeds e que dali em diante ela planejava criar um reino em que eles seriam seus escravos. Assim, de frente com o inimigo que estavam destinados a enfrentar desde suas infâncias, Squall, Rinoa, Quistis, Zell, Selphie e Irvine travaram a batalha final contra Itimisha. Inclusive, cadê o Alex de Niterói, velho? Foi dormir? Apesar de ser a mais poderosa das feiticeiras, em determinado momento da luta, Itimisha começou a levar a pior. Assim, alcançando a mente de Squall, ela criou a sua própria Guardian Force, conhecida como Griever, que além de ter o mesmo nome do leão do anel de Squall, também era a manifestação da interpretação que Squall tinha sobre a mais poderosa das GFs. Caraca. Mandou o Ki ali. Mostrando sua força, Griever usou o seu mais poderoso ataque, mas ele ainda assim não foi o suficiente para derrotar os Seeds que estavam preparados. Com a derrota de Griever, Itimisha utilizou mais um de seus planos e então realizou uma junção com a sua GF, fundindo o seu corpo ao de Griever, transformando-se assim em uma criatura parte feiticeira e parte leão alado, que também era muito poderosa, capaz de usar ataques extremamente devastadores. Não, o GF que eu saiba nos games é good fight, velho. Gala fina, velho. Fria, né?
Consumiu do Estúdio Jim, velho. Uma pergunta, isso aqui é um bagulho que vai passando, aí quando chega nesse quadrado aqui, é o golpe perfeito, é isso? Não, pera aí. Não. Apesar do poderoso inimigo, Squall e companhia ainda se sobressaíram na batalha, derrotando a monstruosa criatura. Porém, aquele ainda não era o fim. Na hora certa vai fazer o combo. Ok. O Ultimisha assumiu a sua verdadeira e mais poderosa forma, em que seu corpo era capaz de absorver toda a existência, obrigando assim Squall e os outros a destruírem ela de qualquer maneira. Aí, mais um que solo o Kratos, ó. Squall vai derrotar um bicho que absorve a existência. Caralho. Doideira, mano. Usando suas últimas forças, os companheiros de Squall lançaram os ataques mais poderosos que tinham contra Ultimisha, mas a feiticeira rebatia com magias muito devastadoras. O Jonathan fala mal de Fate, eu aprovo, mano. Vai falar que cara que no Tokai é ruim, aí é bucha demais. Ele já é maluco. Eis então que, com a coragem e o orgulho de um leão, o animal que Squall mais admirava, ele usou o seu mais poderoso ataque contra Ultimisha, que finalmente foi derrotada em uma enorme explosão. Porra. Tem remake desses Final Fantasy aí não, né? Seria da hora pra caralho, mano. O Final Fantasy VIII é muito maneiro também, velho. Também merece um remake esse jogo aqui, ó. Tá acertando o combo perfeito ali, velho. Por isso 999.
Cara, o 4, eu não lembro. Acho que Com a não. derrota de Ultimisha, a realidade começou a ser descomprimida e Squall e seus amigos precisaram Meio que não, encontrar né? o caminho de volta para o presente. Todos eles tiveram sucesso, exceto Squall, que junto com Ultimisha foi enviado para o passado, indo parar no orfanato de Edia, justamente no momento em que Edia recebeu pela segunda vez os seus poderes de uma feiticeira que veio do futuro, fazendo com que Ultimisha Então, finalmente como é que é? fez o Perdi seu. aqui. Com a derrota de Ultimisha, a realidade começou a ser descomprimida e Squall e seus amigos precisaram encontrar o caminho de volta para o presente. Todos eles tiveram sucesso, exceto Squall, que junto com Ultimisha foi enviado para o passado, indo parar no orfanato de Edia, justamente no momento Eu não tanco essa postura dele com a coluna assim, velho. foi enviado para o passado, indo parar no orfanato de Edia, justamente no momento em que Edia recebeu pela segunda vez os seus poderes de uma feiticeira que veio do futuro, fazendo com que Ultimisha finalmente morresse em paz. Esse aí também era o momento em que Squall contou para a Edia do passado tudo sobre a Cid e a Garden, percebendo assim que suas histórias estavam dentro de um loop infinito que aconteceria infinitas vezes no tempo, e também que tinha sido ele o responsável por traçar o seu próprio destino quando criança. Depois de entender tudo e ter reconhecido a versão mais velha de seu queridinho Squall, Edia pediu para que ele retornasse para sua época, e foi exatamente isso o que ele tentou fazer. Mas Squall acabou ficando perdido no tempo e espaço. Ao ver a situação em que se encontrava, ele começou a fazer de tudo para tentar se lembrar de Rinoa e assim voltar para casa, mas parecia ser algo impossível. Enquanto isso, Rinoa, que tinha conseguido voltar para o tempo presente e estava esperando Squall no campo florido do orfanato, transformou uma pétala de flor em uma pena branca e a enviou para procurá-lo. Não demorou muito e a pena conseguiu encontrar Squall, mas ele estava fraco demais para conseguir voltar sozinho. Eis então que Rinoa apareceu para salvá-lo e os dois juntos retornaram para o presente, exatamente no lugar em que tinham prometido se encontrar. Passado algum tempo, depois que o mundo estava salvo, Seifer, que provavelmente se arrependeu de tudo o que tinha feito, se juntou a seus amigos Raijin e Fujin, provavelmente decidindo irem viver lá na cidade de Balamb. E, apesar de Seifer ter ido longe demais, apenas para realizar aquele seu sonho romântico, aparentemente ele ficou bem orgulhoso pelas conquistas de Squall e dos outros. Em relação à Laguna, ele finalmente também conseguiu arrumar um tempo para ir visitar o túmulo de Raine e, ao que tudo indica, ele e Elone, a partir de então, puderam voltar a viver juntos. Claro que também com a companhia de Kyros e Ward. Por fim, os vitoriosos Cids então se reuniram para uma grande festa na Garden de Balamb e o desfecho foi o seguinte: Selphie e Irvine provavelmente vieram a ter um lance, já que eles meio que se curtiam desde a época em que eram crianças, apesar de Irvine continuar sendo bem mulherengo. Zell aparentemente ficou de vez com a garota do comitê da biblioteca, que ele também já tinha um rolinho. Cid e Edia finalmente puderam voltar a viver com uma vida de casados normal, e Quistis, bem, não fica muito bem claro o que rolou com ela, apenas que ela participou da celebração e era a mulher mais linda dali, com certeza, tá? Por fim, Squall e Rinoa, que não estavam ali no meio da celebração, estavam tendo um momento a sós. E então, com todos os problemas resolvidos, eles finalmente puderam se entregar ao amor que sentiam um pelo outro. Pode tá mostradinho, velho. Rinoa e Quistis, velho. Quistis não, não. E é com essa linda cena que a história de Final Fantasy VIII chega ao seu fim. Acabou assim, velho. Pô, Alex de Niterói. Não estavam ali no meio da celebração, estavam tendo um momento. Enfim, muito bom, cara. Tá aí. Completamos a história de Final Fantasy VIII, velho. Explicando a história aí através pelo Games Rules, cara. Bom vídeo, interessante. Cara. Squall, isso aí. Quistis é a loira ali que ele falou que é a mais bonita, né?
Muito bom, cara. Cara, eu teria que rever os vídeos de Final Fantasy VII, velho. Porque parando pra pensar a história do Final Fantasy VIII... É porque Final Fantasy VII também tem um Sephiroth, né? Um baita vilãozão assim, né, velho? Que marca muito a história também, né, velho? E a história do 8 eu achei bem interessante também. Os personagens, né, velho? A gente começa acompanhando um grupo lá. Aquele início com Laguna, Ward, sei lá como é que é o nome do outro lá, e Kyros, né? E aquele Kyros joga no time, velho. Enfim, não dá pra falar sobre isso. E a gente acompanha todo aquele bagulho do passado, aí mexe com o tempo, a gente foi pro futuro. É uma loucura da porra. A gente vai cada momento jogando com uma galera diferente, né? Acredito eu, né? Ah, se bem que não. Não, agora eu não lembro. Tudo aquilo que a gente viu no vídeo passado, na verdade, é contado durante a campanha que a gente joga com esses personagens aqui, né? O Squall, a galera ali, né? Esqueci disso, desse detalhe, velho. É, velho. Enfim, mas é bom também, velho. Da hora aí o Final Fantasy VIII. E com certeza algum dia eu irei jogar Final Fantasy, né, mano? FF, né, velho? Me aventurar nesse universo aí. Que parece interessante, mano. No momento que, assim. É. É que eu só vi. Acho que eu só vi o 7 e o 8 agora, né, velho? Os dois eu achei bem legais. Mas em questão de cutscene, cara. Eu tô reagindo. Final Fantasy XIV tá do caralho, velho. Acho que do 14 não deve ter nem vídeo assim de contando história, não. É porque o 14, como é live service, lá o 14, não é? Aí eu não sei. Foi confirmado que o Final Fantasy VII é o futuro distante do 10. Vamos ver online. Por aí, o 14 também é, velho. Tem que pagar mensalidade pra jogar. Mas assim, as cutscenes que eu tenho reagido do Final Fantasy XIV, mano, é do caralho, mano. É muito foda, velho. Pô, me dá muita vontade de jogar, velho. Só por causa daquelas cutscenes lá, mano. Aí online no PS2. Aí é doideira. Enfim, bom vídeo, Games Rules. Parabéns aí. Explicou direitinho. É isso, mano. Agora, pra me saber mais do que isso, obviamente eu vou esquecer. Só jogando mesmo. Assim que é bom, velho. Bom eu ter a mente curta, não lembrar dos bagulhos, porque quando eu for jogar vai ser surpresa pra mim, tá ligado? Enfim.